me, 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 como é que eu posso dizer? Rememorar, a propósito do pequeno Hans, a questão do pai do Hans, que é, de certo modo, um personagem, a gente pode dizer assim, que é bastante comum, né, no século XX, e eu diria que, ao longo do século XX, essa figura de um pai, de certo modo, enfraquecido no seu pátrio-poder, né, no seu pater-poder, ao longo do século XX, e talvez por efeito das duas grandes guerras, essa figura do pai foi, de alguma maneira, empalidecendo. Talvez esse seja o melhor adjetivo que a gente possa dar em relação à sua função. E o século XXI, que enfrenta de saída, né, a questão do 11 de setembro, né, que mudou muitos procedimentos no mundo todo, né? E agora a questão da pandemia trouxe à baila novamente um questionamento sobre não a figura imaginária do pai, mas justamente a questão da função paterna. Vocês, alguns, sabem que eu, durante muitos anos, foram, se não me engano, Emília, me corrige se eu estiver errada, foram 4 anos de trabalho com os meninos em situação de rua, e depois nós tivemos 8 anos na primeira vara de infância e adolescência, e hoje eles acrescentaram, né, hoje que eu digo já há alguns anos, idosos. E essa experiência, eu acho que trouxe para mim, e deve ter trazido para quem participou, trouxe um questionamento. Eu ia dizer uma imagem, mas não é isso, é um questionamento bastante forte a propósito do que nós, enquanto pais, né, temos como responsabilidade e como o Estado não pode justamente fazer face a essa função de transmissão, porque justamente o Estado ele é anônimo, né? E como tal, por mais que a gente tenha instituições que pretendam fazer um acolhimento dessas crianças e desses jovens, de certo modo, figurar a função paterna, isso não funciona, de fato não funciona. Por outro lado, essa instituição, né, pelo menos em termos de Brasil, a gente teve contato e tem um livro publicado sobre isso, do Nazir Hamad, sobre a questão da função paterna e tudo mais, a experiência dele nessas instituições, mais especificamente em Paris, mas também um pouco no Líbano, porque vocês sabem que ele é libanês e ele tem uma relação com o Líbano muito forte. E ele viveu 2 realidades bem diferentes, uma realidade da França, um país muito rico, e, ao mesmo tempo, enfrentando na banlieue todos os problemas bastante similares a essa questão das crianças e jovens em situação de rua, que é a questão no Brasil. A gente conversou muito sobre
o que seria essa marginalidade, porque essa marginalidade, essa posição de resto, de certo modo, ela devolve para, digamos, o mundo, entre aspas, civilizado ou o social, devolve aquilo que é o resto dessa sociedade. E ele trouxe, o Nazir trouxe a problemática da guerra no Líbano e os abandonos desses jovens muito pequenos, crianças, adolescentes, que perderam, né? Foram desfeitos os laços familiares. Nós temos, na situação do Brasil, tudo isso porque eu quero introduzir como pano de fundo a questão de uma fobia estrutural, mas por isso eu estou fazendo todo esse preâmbulo. Nós sabemos que, desde o período da colonização, e muito especificamente pós-liberação dos escravos, essas famílias que não tinham condições de se manter, que antes eram escravos e não tinham condições de se manter e que foram os precursores das primeiras favelas, curiosamente, eles ainda tinham uma estrutura familiar razoavelmente forte, apesar de serem egressos do período da escravidão e tudo mais. Eu li há pouco tempo um livro muito interessante chamado Escravidão. E esse livro me impressionou sobre dados, né, a propósito da população jovem, justamente filhos, netos, bisnetos de escravos, né? As consequências disso. E a gente pode acompanhar, porque o Pequeno Hans, o caso Hans, é um caso que é publicado em 1909, eu diria, num certo momento de virada, né? Como efeito, talvez, da Revolução Industrial, que nasceu na Inglaterra, mas que se espraiou pela Europa toda e teve seus efeitos, ecos disso no mundo moderno, ou seja, sobretudo na América do Norte, mas também, de certo modo, no Brasil. O início do século XX ainda tinha uma pregnância muito grande da presença do pai na família, né? O pai do Pequeno Hans, ele, apesar disso, ele está num momento de virada. 1909 digamos assim, a antessala da Primeira Guerra, né? E vocês sabem muito bem que esse caso ele se dá, né, o tratamento se dá na Áustria, em Viena. Viena era, na época, uma cidade extremamente importante em termos culturais, em termos sociais. Era, de certo modo, o que Paris se tornou, ou foi se tornando ao longo do século XX. Nesse momento, a Áustria, e especificamente Viena, ainda tinha uma configuração em termos culturais muitíssimo importante, central, eu diria, mais do que até mesmo Paris. Esse pai era um pai problemático, porque ele... E talvez isso seja a razão maior da eclosão da fobia do Hans. É um pai, de certo modo, demissionário da sua função, muito mais porque ele tinha uma transferência paternal, né? Uma transferência com Freud.
extremamente importante, fora o fato de que, na sua história familiar, por alguma razão, ele tinha muitas dificuldades com a sua origem judaica. Ele tinha problemas com essa questão. Ele tinha dificuldade, inclusive, de transmitir os rituais da sua religião. Então, era um pai que a gente pode dizer um pai em conflito consigo mesmo, né? Um pai que, de certo modo, desloca para a figura de Freud, a quem ele tinha extremo apreço, a responsabilidade de se ocupar não apenas do que se passava com o seu filho, mas também das suas próprias questões. Ele era um discípulo, inclusive, de Freud, né? Estudioso da psicanálise e tudo mais. E, evidentemente, sua mulher era uma mulher, para a época, uma mulher mais moderna, né? Com uma opinião muito forte, muito fálica. Então, eu diria que toda a questão do Hans se coloca nessa situação onde um pai tem dificuldade de ocupar o seu lugar, sem saber muito bem que lugar seria esse, porque era um pai em conflito com aquilo que lhe foi transmitido, portanto, em conflito com a problemática do nome que ele carregava. Não esqueçam que toda a questão da função paterna, ela se passa nessa transmissão do nome, mas muito especificamente naquilo que há de enigmático do nome, desse nome de família, mas, ao mesmo tempo, a gente pode colocar entre aspas, numa certa certeza em relação do peso dessa transmissão. E o pai do Hans, ele questiona sobretudo aquilo que ele tinha recebido pela via do nome e pela via da marca. É importante dizer isso, a marca judeu, né? O que significava isso? Tanto é que uma das intervenções de Freud se coloca exatamente em relação a isso, né? Ele chama a atenção desse pai para que ele, de certo modo, possa passar para o seu filho aquilo que ele recebeu, a bagagem que ele recebeu, onde estava incluída justamente a tradição judaica. Então, a gente pode começar a nossa conversa, embora eu já tenha começado. Eu vou só lançar, porque esse não é o objeto do meu estudo hoje, mas eu vou trabalhar essa questão mais à frente. O que é essa problemática da transferência, né? De trabalho e do trabalho de transferência. O trabalho de transferência como sendo aquilo que se dá efetivamente numa análise, e a transferência de trabalho, que é, na verdade, o que se passa na relação do supervisionando com aquele que se ocupa em escutá-lo a propósito das condições das análises das quais ele se ocupa, e é um pouco a função do pai do Hans em relação à análise do seu próprio filho,
Mas o que, nesse espaço da supervisão, pode comparecer, e é preciso efetivamente que compareça, para que esse que escuta esse psicanalista devolva a ele como um material a ser trabalhado, a ser melhor investigado. Seus pontos de impasse dizem respeito às suas próprias dificuldades, àquilo que ele precisa avançar na sua própria análise, para, de fato, tornar-se analista. Ou seja, primeiro que ele se torne analista do seu próprio sintoma, para que ele possa, então, efetivamente, levar os tratamentos dos analisandos dos quais ele se ocupa com um pouco mais de escuta furada. Então, a primeira pergunta que se coloca é: o que é um pai para uma criança? O que é um pai? Que lugar ele ocupa e quais as implicações psíquicas que a sua presença efetiva ou a sua ausência, o fato dele, por alguma razão, estar demissionário dessa função, sobredetermina na vida psíquica dessa criança. Quais as implicações que estão em jogo aí? Se a gente tomar o seminário 4, onde Lacan vai se perguntar sobre esses pontos, a gente vai encontrar, e é verdade que eu diria que o seminário 4, tanto quanto o seminário 5, ele se ocupa especificamente da problemática do que é um pai, a propósito do pequeno Hans. Lacan vai nos deixar, né, alguns caminhos bastante cristalinos para a gente ousar algumas respostas em relação a essa pergunta, né? Entretanto, é muito importante nós retomarmos aquilo que eu vinha trabalhando com vocês na esteira do caso do Homem dos Ratos, que é a questão do supereu, e muito especificamente do supereu estrutural, ou seja, disso que está presente para a neurose, para a psicose, e para as psicoses, para as neuroses e para as perversões, evidentemente com resultados, né, em termos do que é estruturado, bastante distintos. Entretanto, esse supereu estrutural, ele sobredetermina escolhas forçadas, né, para cada uma dessas vicissitudes clínicas. E, em especial, nesse momento da constituição subjetiva de alguém que vai ter como resultado uma fobia. Na verdade, né, é preciso que a gente diga que toda criança, ela passa nessa entrada no campo da fala e da linguagem, ela passa por, a gente pode dizer, um momento, um tempo fóbico, né? E isso comparece na clínica, quem trabalha com criança sabe disso, tem essa experiência, mas também, em alguns momentos, quem trabalha com adultos, eu não diria que a resposta é a mesma que as crianças dão, porque as crianças, talvez porque elas ainda não têm muita censura ou não têm a censura, elas expressam seus sentimentos com muito mais veracidade. Os adultos, entre aspas, adultos, têm uma certa vergonha de falar dos seus nightmares, de falar dos seus pesadelos. Comparece, portanto, esses elementos do supereu estrutural como pesadelo para o adulto. Mas para toda criança pequena, há um período que eles atravessam que eles apresentam certas fobias, né?
eles falam com certas figuras imaginárias, estão no momento de constituição da sua fantasia, e, portanto, um momento de barrar o outro. Porém, na hora de dormir, ou eles têm dificuldade de dormir, ou eles acordam muito assustados, querem ir para a cama dos pais, né? Ou eles constroem situações claramente fóbicas. É muito frequente isso. E isso justamente tem a ver, como eu diria, efeitos secundários desse super-eu estrutural, que a gente vai ter oportunidade de retomar em vários momentos ao longo desse seminário. Então, há, né, essas fobias da infância como respostas a esse super-eu. O que isso quer dizer, né? Ora, o super-eu estrutural, a gente sabe que ele é pré-edipiano, ou seja, ele sinaliza uma relação originária da criança com a mãe e, ao mesmo tempo, diz respeito à entrada desse terceiro elemento, cuja única função é barrar essa relação idílica da criança com a mãe, né? E cujo efeito, portanto, que se pretende é a castração. Evidentemente que essa castração ela é simbólica. Ela é simbólica do quê? Né? O que quer dizer que a castração, quando Freud e Lacan se remetem à castração como algo simbólico? Diz respeito, basicamente, à entrada desse símbolo. O nome do pai, esse significante que é distinto de todos os outros significantes, seu valor de cifra, seu elemento fundamental é que ele é, antes de tudo, ele é um símbolo. Um símbolo do quê? Um símbolo de uma perda e, ao mesmo tempo, de uma inscrição. Daí a duplicidade do nome do pai, né? E daí, portanto, seu valor enigmático. A gente sabe que esse significante, nome do pai, ele é, portanto, exatamente porque ele não entra na série dos significantes que vão sendo arrolados na medida em que a criança vai se apropriando da fala e da linguagem, né? Ele tem um valor traumático. Por que ele é traumático? Porque ele, ao mesmo tempo que arranca a criança, né, dessa situação do autoerotismo e a inscreve na experiência edípica, a gente sabe que a entrada no Édipo ela coincide com o primeiro narcisismo, né? E é, portanto, a entrada no simbólico. O seu valor, né, é distinto de todos os outros significantes, porque é ele justamente que vai sustentar a possibilidade de remetimento de um significante a outro, sem que, justamente, se alcance essa cifra presente neste significante. E por que isso? Porque ele vem marcar uma perda necessária para que o sujeito faça sua entrada no campo simbólico, que é a impossibilidade de ter esse desejo que antecede o significante nome do pai, que tem valor de lei, portanto, que é o desejo do outro. Se vocês quiserem, o desejo da mãe. É claro que a gente não está falando da imagem de uma mãe, a gente está falando da função daquele que ou daquela que experimenta na relação com a criança as funções da maternagem,
né? Então, é preciso que entre esse terceiro elemento, que barra esse idílio da criança, essa relação dual da criança com esse outro, né? Esse campo no qual a criança é acolhida, evidentemente que ele tem, para a criança, uma significação completamente enigmática, né? E é isso que vai presidir uma certa aderência do sujeito ao campo simbólico. Ele se deixa, ele se aliena, ele se deixa capturar nesse campo do outro, sem saber o que isso quer dizer, e muito menos que lugar ele ocupa na fantasia desse outro. É, portanto, um enigmático que vai denotar uma falha de significação e que vai possibilitar, portanto, que surja o sintoma como metáfora e um envoltório desse gozo que lhe é próprio. Porque é preciso que se diga que, ao falar, a fala ela é, a rigor, o sintoma fundamental, né? A fala é sintoma de que o sujeito é sujeito, ou seja, ele é marcado por algo que ele desconhece e que, entretanto, ele toma para si. Ele veste, né, os significantes do outro. Ele toma como sua vestimenta. Eu vou aqui citar um trechinho muito bacana da Sylvia Tendlas, num livro que eu gosto muito, chamado Os Destinos da Pulsão. Na página 125, 126, ela diz o seguinte: o mecanismo da recordação remete infinitamente, como uma espécie de labirinto, a um real inacessível à recordação, e que vai se modificando para frente e para trás pelo efeito de retroação significante. Portanto, o passado é o resultado do futuro por vir, que possibilita as ressubjetivações sucessivas em função da articulação significante. Eu trouxe essa pequena citação porque me parece que aqui ela traz de forma muito clara o que é, por exemplo, a experiência de uma análise. Esse trabalho de rememoração, ele vai até certo ponto. E a que ponto? Ele vai até um ponto onde essa rememoração claudica. Por quê? Porque ela esbarra justamente no impossível de dizer. E o que retorna neste lugar são as formações do inconsciente. O que retorna como resposta, portanto, são os elementos de marca de todo e qualquer sujeito. Olha só, eu tenho ainda 25 minutos. Eu não sei direito, vocês vão me dizer. Eu posso deixar esses 25 minutos para a gente conversar um pouco, ou eu posso seguir um pouco mais. O que vocês querem? Você podia deixar vir algumas perguntas e depois ainda continuar um pouco mais a partir dessas perguntas. O que você acha? Pode ser. Só acho que aí vai ficar difícil retomar, porque, não é? Eu acho que é melhor porque seguir. o tempo, na verdade, é muito pouquinho. Você não vai retomar do mesmo ponto, você vai retomar do ponto. Então segue mais 10 minutinhos e depois abre para as perguntas. Bem acho. Talvez seja melhor. 15 minutos para a pergunta? Ok. 10 minutos. Obrigada. Então, vamos lá. Então eu estava falando desse pedacinho que ela fala da questão da rememoração, desse labirinto, né, que leva a um real inacessível. E que o que pode retornar é o sintoma.
o sintoma como aquilo que é, portanto, resposta ao outro, resposta à falha do outro. Portanto, vamos começar a introduzir as questões referentes ao Hans. Hans é um sujeito que mostra alguma coisa da falha do seu outro. É esse o seu valor sintomático. Ele explicita algo que falha na transmissão desse pai, na função de lei do seu nome, e falha na relação dele com a sua mulher, de privar esta mulher de ter com esse filho, de fazer desse filho o objeto do seu gozo, né? Por isso que a Silvia nos aponta aqui, o passado é o resultado do futuro por vir, que tem a ver com o sintoma, que possibilita as ressubjetivações sucessivas em função da articulação significante. Ok? Então, esse real impossível, sem recordação, real da castração do outro e, portanto, também do sujeito, é demarcado por um furo real que se chama privação. O que é isso? Pergunta Lacan. O que é a privação? Ele vai responder nesse capítulo fundamental sobre o complexo de castração, que se trata da ausência de pênis na mulher. E isso, nos diz, tem consequências, sobretudo junto aos meninos. A castração, ela está sempre referida a um objeto imaginário. Ela, em si, é simbólica, mas o objeto é imaginário, porque diz respeito à primeira percepção do ela tem, ele não tem, né? Mas a privação, ela está referida ao pênis como objeto simbólico de uma falta real. Porque, ao mesmo tempo que a criança diz, uns têm, outros não têm, ela escotomiza isso. E, evidentemente, ela rapidamente ela diz, não, todos têm, né? E é a partir da experiência edípica que esse sujeito vai poder, efetivamente, se referir à castração, né? Então, o primeiro tempo, necessariamente, é de privação. O sintoma fóbico, ele vem recobrir a falha do pai. Isto é, a pouca competência da metáfora paterna em barrar, em separar a criança da mãe. E o Hans é aquele que tem, nesse objeto fóbico, né, no cavalo, de certo modo, um pau para toda a obra. O cavalo, ele vai, metonimicamente, a função do cavalo como objeto fóbico, vai resvalando para vários outros objetos. E a gente vai poder ver isso ao longo do estudo desse caso. No caso de Hans, seu pai é substituído pelo cavalo. Hans tem em seu pai alguém que não lhe transmite de forma precisa o valor enigmático do seu nome. A força pregnante simbólica do símbolo, né? Em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud vai nos dizer que a frase contida na fantasia de Hans, ser mordido por cavalo, é um deslizamento metonímico de ser castrado pelo pai. E, portanto, ser mordido pelo significante, né? Esse significante fazer marca no corpo desse sujeito. Tudo se passa como se o pai imaginário
esse para o qual se volta a agressividade dessa criança, bem como sua identificação, fosse aquele que permitisse dar consistência ao que se experimenta de irredutível do pai simbólico. Portanto, esse do qual o supereu estrutural é, de fato, o indicativo. Porque a função do supereu estrutural é pura e simplesmente arrancar o sujeito da condição de puro objeto de gozo para a sua posição como sujeito no campo do outro, onde uma perda necessária se opera aí. Né? Sobre o pai real, Lacan vai nos dizer que só pode ser entendido como aquele que participa das fantasias da criança. Quer dizer, ele tem uma apreensão difícil para ela, na medida em que comparece em sua subjetividade do modo que a criança o fantasia, do modo como simbolicamente ela representa esse pai na sua fantasia. Eu vou parar um pouco aqui nesse momento para a gente retomar rapidamente, nós temos 1 minuto, aquilo que eu comecei falando a propósito dessa situação do início do século XX, a posição desse homem, que é o pai de Hans, todas as transformações que estavam se dando em relação às famílias, né? A perda desse poder da figura do pai na família e também da sua função enquanto tal, porque vocês veem, a medicina, de certo modo, começou a introduzir todos os estudos sobre puericultura e, com o advento da psicanálise, todo um deslocamento em relação ao lugar de saber do pai, né? Ao seu lugar de transmissão. E, se a gente prestar bem atenção, os efeitos das 2 guerras, onde muitos pais morreram nas guerras, isso provocou um duplo deslocamento. Uma tomada das mulheres, de certo modo, essas mulheres que também participaram na frente, né? Elas se ocuparam dos trabalhos antes feitos pelos homens e, portanto, elas passaram a ter um lugar semelhante ao lugar que os pais até então ocupavam. E eu diria que isso nunca mais se modificou. Ao longo do século XX, no século XXI, na entrada do século XXI, de certo modo, esse lugar de transmissão foi um pouco deslocado, um pouco para essa figura de mãe que passou a ocupar muitas vezes o lugar de mãe e de pai. E isso é muito evidente, por exemplo, nas famílias menos favorecidas, onde a mulher tem um papel muito importante, né? Então, a gente precisa trabalhar um pouco os efeitos de transmissão ou de quebra de transmissão aí. E, curiosamente, os efeitos da pandemia, onde os pais tiveram que até então estavam deslocando para as escolas muitas das suas funções como figuras de transmissão de saber e mesmo de se ocupar dos seus filhos e ter essa relação corporal mais efetiva. Durante a pandemia, eu já vou parar, durante a pandemia,
a gente teve, de repente, uma mexida na panela. Tudo ficou embaralhado e a gente ainda não tem a menor ideia dos efeitos que isso vai ter nas famílias. Eu vou parar por aqui e vou deixar vocês fazerem algumas perguntas, até para a gente ter tempo para conversar um pouquinho. De todo modo, muito obrigada por vocês estarem nessa audiência. Vamos lá! Tem uma pergunta aqui no chat, Ana Paula Menezes. Acho que seria melhor, Ana Paula, você falar, abrir seu microfone. Ela coloca assim: boa noite, poderia colocar estas mesmas questões para o pai de Dora? Mas talvez ela pudesse explicar melhor assim. Tá aí, Ana Paula? Quem quer falar? As outras questões, por favor. Pronto. Tá aí ela. Eu queria falar... Ah, tá. Pode falar, Ana Paula. Então tá, boa noite a todos. Muito interessante essa proposta, né, da questão da relação do pai, né, quando você coloca nesse caso clínico, né, essa questão do Freud. Mas eu tô recentemente assim, eu tô pegando esse caso da Dora e tem me intrigado muito essa questão do pai, né, essa relação do pai, né, do pai de Dora, diante até mesmo das suas posições, né, que deixa bem claro que ele é né, pela época ele era um homem de posses, a mulher dele, né, a mãe de Dora, né, submissa. E aí você tocou num assunto importante, né, do momento, da época em que se vivia, né, que relação se tinha com a questão da família, dessas relações. Aí eu queria só que você pudesse fazer alguma questão, um apontamento sobre isso, né, porque está me intrigando bastante, né, pelos entendimentos que eu venho tendo das leituras do caso Dora. A senhora está muda. Estou perguntando aqui do microfone. Tem que ligar o microfone. Isso. Eu? Isso, a senhora. Ah, tá. Tudo bem. Eu, às vezes, me atrapalho com essa coisa aqui. São pais bem diferentes. Entretanto, eles são contemporâneos. E, portanto, eles viviam, digamos assim, a mesma problemática do lugar do pai na época, né? Dora, 1905, né? O caso, ele recebeu essa paciente, se não me engano, em 1901, né? E foi publicado em 1905. Agora, a situação do pai de Dora era bem diferente. Por quê? Porque a sua dificuldade ali, a sua fragilidade, né, tinha a ver com toda a questão da doença, né? Ele tinha uma doença física e naquele tempo, eu acho que em qualquer tempo, mas naquele tempo isso devia ser muito, muito pesado, né? Ele certamente sofria de impotência, porque ele tinha tido várias doenças e tudo mais. E, muito provavelmente, ele era, como se diz, um homem que teria que fazer uso de outras formas para satisfazer, por exemplo, sexualmente, aquela que, teoricamente, seria sua amante, que era a senhora K. Por outro lado, ele não era um homem submetido à sua mulher, justamente, né? Por sua vez, Dora não tinha uma relação bacana com a mãe dela, e por isso a sua histeria, né? Ela era aquela que se dirigia para suprir, de certo modo, a fragilidade desse pai, como boa histérica, né? E ela faz um deslocamento desse pai para outras figuras masculinas.
A situação do pai do Hans, eu diria que é diferente, até porque ele era um pai apaixonado pela mulher. É justo o contrário. Ele era um homem profundamente apaixonado pela mulher. Sua questão dizia respeito a seu próprio lugar, a sua dificuldade diante dessa mulher. Por quem ele era apaixonado, ele tinha dificuldade de fazer valer o seu lugar, de fazer valer a sua lei. Então, e daí a questão da fobia. E eu diria que toda fobia, de certo modo, ela tem um pouco isso como pano de fundo. E é interessante a gente pensar que hoje todo mundo fala, né? Ah, fulano está fóbico, Beltrano está fóbico. O que a gente teria que se perguntar o que, e o Felipe Julian trabalha isso muito bem, o que dessa perda da força de transmissão, né, do pai, da força de transmissão da sua lei, portanto, daquilo que ele priva a mãe e frustra a criança, né, nesse idílio dual dos primórdios da infância, o que a nossa contemporaneidade, ela, de algum modo, ela não é que ela possibilite, mas ela franqueia, né? Ela realmente franqueia esse maior número de aparecimentos, né? De estados fóbicos e tudo mais. Enfim. A Flávia agora. Tereza. Oi. Tem que se inscrever. Tem alguém lá com uma pergunta? Quem está perguntando? Flávia, quem mais? Patique. Pode falar, Oi. Patique, então. Tá, assim, eu caí meio de paraquedas. E eu sempre gosto de ouvir a Tereza, porque me traz assim, questões muito bacanas em relação às minhas reflexões. Eu queria assim, resumir falando sobre esse real impossível. Quando, né, você fala desse real impossível, ele já está estruturado dentro da linguagem da psicanálise. Alô? Eu não estou entendendo direito, está cortando a tua fala. Deve ter outros microfones abertos. Eu estou fechando o meu. Pena. Então, seria a questão desse real impossível. Não é microfone, não. Essa questão do real impossível, aí eu tenho assim, uma pergunta em relação a esse real. Esse real, ele é impossível por estar sempre na privação do outro? Não. E outra coisa, e o real, ele pode ser possível? Existe um real impossível e existe um real possível. O real possível é aquele que funciona, ou que se inscreve como resto metonímico do que é impossível. O que é impossível? É essa perda na entrada do campo da fala e da linguagem, que diz respeito a Das Ding. Outro nome de Das Ding é o desejo do outro, o desejo da mãe. O desejo da mãe é substituído justamente na metáfora paterna pelo nome do pai. É a inscrição significante. O que é possível? Esse resto metonímico de Das Ding, cujo nome é o objeto A. E é exatamente isso que divide o sujeito. Sim. Divide. E que constitui a base para a sua fantasia. Então, esse pai, o nome simbólico do pai, ele tem o que ele tem a ver, então, com a questão do pai real. Esse pai, ele sempre é simbólico, ele nunca pode ser real, porque segundo ele trabalha. Não, o pai, sempre ele tem três modalidades.
Aliás, é o que ele vai trabalhar no RSI. O pai simbólico, o pai imaginário e o pai real. Né? Na verdade, é RSI. O sintoma é aquilo que marca justamente um impossível de dizer. Esse real simbólico, esse nó borromiano, ele é esvaziado, efetivamente, de sentido, não é? Entretanto, Sim. O sujeito veste, né? Ele precisa de sentido. Então, Sim, esse sintoma que comparece para todo e qualquer falante é a fala. Só que essa fala, a gente pode dizer, ela é uma fala emprestada. Os significantes que ele repete são significantes que lhe são dados pelo campo do outro. Não é mesmo? Sim, então, assim, só concluindo então, a minha reflexão, uma pergunta, então. O analista, eu escrevi aqui para não perder o analista, ou a mulher, então, ocupa esse lugar do pai real? Não. O psicanalista, ele é aquele que, a cada momento, ele está ou na posição do pai real, ou na posição do pai simbólico, ou na posição do pai imaginário. Ou seja, então, sempre na função do analista. Não entendi. Ou sempre, então, nessa função do analista. A função analítica é essa. Ele faz semblante daquilo que, na fantasia do sujeito, esse sujeito transfere para o analista. Ele faz semblante. Okay. Por isso que ele não é pessoa nesse lugar. Tá bom? Graças. Bom te ver. Vamos lá. Tem mais espaço agora, acho que para uma pergunta só, né, não? Tem uma pergunta que eu acho que está ali nos comentários. É a Flávia? Então, na minha lista aqui, Flávia, Sérgio e a Vanessa, que fez uma pergunta no chat aqui. Mas vocês podem os três fazerem as suas perguntas e vamos ver se a gente consegue responder. Se não, a gente responde da outra vez. A gente começa respondendo e depois... Que tal? Flávia, bom, primeiro. Tá. Eu vou falar rapidamente, porque eu achei interessante quando você traz esse contexto, né, do pai, né, e traz para o que a gente está vivendo atualmente. E eu lembrei de uma paciente que separou, ficou... o marido era muito rico, ela não tinha dinheiro nenhum, e ela tinha cidadania alemã, e ela foi para a Alemanha, e lá ela foi muito bem acolhida. Pelo Estado, né? Assim, o Estado deu um enquadramento para ela, permitiu ela estudar durante um tempo, depois foi guiando, inclusive, ela para uma questão assim de trabalho, e depois de 2 anos a menina se restabeleceu. Então, eu fico pensando isso, assim, se a gente pode pensar esse lugar também desses governadores, né, assim, do Estado, também se não influencia, né, na subjetividade do sujeito, nesse sentido. Influenciar, influencia. Ele pode... Seria uma das funções dele, né? Sim. Seria justamente dar condições para todo e qualquer cidadão, de certo modo, poder fazer suplência àquilo que ele não recebeu. Encontra na família. Né? Porém, isso tem limites muito, eu diria, muito claros, entende? Exatamente porque o Estado é anônimo. Né? Sim, sim. Acontece que o nosso é um Estado paternalista e ele não... até hoje, né? Desde a época do rei D. João VI, passando pelos 2 imperadores, passando pelos presidentes que nós tivemos, o Estado brasileiro continua paternalista. Enfim, mas isso é outra história, gente. O que eu acho interessante, por exemplo, assim, que eu me lembro, pena que eu acho que a Cecília não está aqui, só a Emília,
mas dos nossos atendimentos com os meninos em situação de rua, eles, toda vez que a gente falava, vocês não têm... Não, nós temos família. Nós estamos na rua por opção. Isso sempre fez questão para mim. E eu, hoje, passados todos esses anos, né, mais de 20 anos, eu começo a pensar, e talvez um pouco por conta desses estudos que eu venho fazendo, que, na verdade, a opção pela rua é uma forma de fugir dos efeitos secundários desse super-eu encarnado que essas figuras maternas passaram a ocupar exatamente por ausência de um pai mediador, né? Eu não estou dizendo com isso que essas criaturas sejam necessariamente psicóticas ou perversas. Eu diria que, e a gente encontrou muitos francamente neuróticos. Eu acho que a situação da rua de algum modo, uma mostração dessa posição marginal que eles mesmos se viam dentro da família na medida em que não havia esse acolhimento, né? Uma exigência, né, sobre esses meninos. Qual é a pergunta do Sérgio? Não, eu queria assim, porque agora já está bem no finalzinho do tempo, mas é o seguinte, Tereza, não é nem para você responder, vamos deixar para a próxima vez, mas a ideia é o seguinte, todo pai é falho, né? E por que todo pai é falho? Né? Assim, ele não vai dar conta de barrar esse gozo materno em relação à criança, porque todo pai é falho por estrutura. Então, assim, quando Lacan ele fala desse caso do pequeno Hans, ele também traz à baila a questão da sexualidade feminina, ou seja, o lugar que a palavra do pai tem na mãe. Ou seja, também tem uma questão do lado dessa mulher, que também não dá lugar a este homem, e esse homem que também não ocupa o seu lugar, né? Então, você tem ali pai e mãe, mas você tem também uma questão do homem e da mulher. Então, você tem toda a razão, é isso mesmo. Eu ia chegar lá, mas hoje não vai dar. Mas enfim, é só para a gente abrir a discussão para a próxima vez, tranquilamente. Eu quis primeiro falar um pouco melhor sobre essa posição do pai. Mas é claro que a sexualidade da mulher ela está em jogo. O problema da fobia é quando essa mãe fixa o filho nesse lugar de gozo, porque justamente ela não endereça o seu desejo para o seu homem. Talvez essa seja a grande problemática, e é isso mesmo, Sérgio. Coloca em questão a problemática da sexualidade feminina, sim. Muitas mulheres abdicam do lugar de mulher e se contentam com o lugar da maternagem, dessa posição materna. Né? Não querem se haver, né? E elas teriam que fazer essa passagem, né? Da condição de filha para a condição de mulher. Mas elas passam da condição de filha para o lugar de mãe. Assexuadas, de certo modo. Né? Sim. Essa é uma grande questão. Você retoma essa questão, por favor, da próxima vez, quando eu começar a falar justamente da mãe do Hans. Da próxima vez. Eu acho que tem mais uma pergunta, que não vai dar para responder, mas a gente pode deixar, ou não. O que você acha, Sérgio, meu diretor? Ele é que decide. Não bote, não. Você. Porque agora... pois é, eu... Tá bom, então vamos encerrar. Tá ok. Valeu. Beijo. Beijo, até já. obrigada. Tchau. Muito obrigada Obrigado a você. Até já. Tchau.